Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela manhã, o sol mal penetrava pelas grandes janelas da Universidade de Boston, lançando raios pálidos sobre os corredores desertos. O campus, geralmente movimentado, parecia estranhamente silencioso, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. No prédio de história, as paredes ainda exibiam vestígios de aulas anteriores, posteres antigos. Retratos de figuras históricas e livros empoeirados alinhavam-se nas prateleiras. Marcus Johnson, professor de história afro-americana, caminhava pelo corredor com passos firmes. Seu terno escuro estava impecável, a gravata perfeitamente ajustada, mas seus olhos refletiam o cansaço acumulado de meses de lutas silenciosas contra o preconceito. Seus colegas o admiravam por seu conhecimento e rigor, mas alguns alunos o viam apenas como um obstáculo à sua arrogância e desejo de dominação. Ele entrou na sala de aula, respirando fundo. A sala estava cheia de alunos, mas nem todos prestavam atenção. 3 jovens, Brandon, Tyler e Chase, sentavam-se no fundo, trocando olhares cúmplices e sorrisos zombeteiros. A reputação deles precedia cada movimento. Eles gostavam de intimidar, menosprezar e testar os limites dos outros, acreditando que o respeito era conquistado pelo medo. Assim que Marcus se sentou à sua mesa, o silêncio tornou-se pesado, quase palpável. Brandon deu uma risada baixa e abafada e sussurrou algo para Tyler. Chase, de braços cruzados, observava Marcus com um sorriso condescendente. O professor imediatamente percebeu a tensão, aquela energia latente de arrogância e desafio. Ele sabia que aqueles alunos tinham planejado algo, o joguinho cruel para humilhá-lo diante da turma. Marcus respirou fundo, lembrando-se dos ensinamentos de seus mentores: paciência, calma e autocontrole. Mas no fundo sentia uma raiva latente, uma mistura de frustração e injustiça contra aqueles que o julgavam pela cor da sua pele em vez de pelo seu conhecimento. Colocou a mochila sobre a mesa e com voz clara e firme disse: "Olá a todos! Hoje vamos falar sobre um capítulo crucial da história que espero lhes ensinará algo sobre respeito e dignidade." Uma risada abafada veio do fundo da sala. Marcus percebeu, mas manteve a calma. Ele sabia que aquele momento seria o ponto de partida de um confronto que mudaria para sempre a dinâmica daquela sala de aula. Aqueles alunos arrogantes achavam que detinham o poder, mas Marcus Johnson iria mostrar a eles com inteligência e firmeza que estavam longe de compreender o verdadeiro significado de coragem e respeito. O prólogo termina com essa tensão palpável: o confronto é iminente. E o leitor já pressente que o orgulho e a arrogância dos alunos irão se chocar com a determinação e a integridade do professor Marcus. O sinal tocou, marcando oficialmente o início da aula, mas o clima na sala já estava tenso. Marcus Johnson aproximou-se do quadro, caderno em mãos, e começou a escrever a data e o tema do dia: resistência e dignidade na história afro-americana. Brandon, sentado no fundo, não conseguiu conter uma risada debochada. Tyler e Chase trocaram um olhar cúmplice antes de rirem baixinho. Marcus ergueu os olhos, seu olhar penetrante fixo neles por um instante. O silêncio se instalou novamente, mas a tensão palpável ainda persistia. Marcus começou sua apresentação com calma e precisão. Falou sobre figuras históricas, batalhas esquecidas e heróis muitas vezes desconhecidos. Sua voz era suave, mas cada palavra tinha peso. Então, Brandon levantou a mão, interrompendo a palestra. "Professor, isto é um pouco sério demais, não acha? Não acha que poderíamos falar sobre algo mais interessante?" Seu tom era sarcástico, uma mistura de arrogância e desafio. Marcus olhou-o diretamente nos olhos, sem perder o equilíbrio. A história se torna interessante quando entendemos as lições que ela nos ensina. Se você está aqui para aprender, ouça. Se você está aqui para zombar, receio que esta sala não seja o lugar apropriado. Tyler deu uma risadinha, imitando o gesto de Marcus com uma expressão exageradamente séria. Chase, por sua vez, piscou para Brandon, como se incentivasse a humilhação. Os outros alunos, desconfortáveis, baixaram os olhos ou desviaram o olhar. Marcus respirou fundo e continuou seu discurso. Mas cada frase parecia provocar um novo murmúrio, um novo sorriso zombeteiro vindo do fundo da sala. Ele sabia que precisava manter a calma, que ceder à raiva só alimentaria a arrogância deles. Após 20 minutos, Brandon não resistiu e fez outra pergunta, desta vez mais provocativa. "Professor, tem certeza de que tudo isso é relevante? Parece que o senhor está tentando nos entediar." Marcus largou a caneta e cruzou os braços. "Se meu objetivo fosse entediá-los, certamente não escolheria este tema.
Meu objetivo é educá-los. Mas parece que alguns de vocês precisam refletir mais sobre respeito e escuta. Brandon, Tyler e Chase trocaram um olhar, surpresos com a serenidade de Marcus. Pela primeira vez, sentiram uma leve dúvida, um arrepio de inquietação. Mas a arrogância, aquela casca que ostentavam com tanto orgulho, os impedia de demonstrar o medo. A aula finalmente terminou com essa tensão palpável no ar. Marcus juntou seus pertences, sabendo que aquela batalha de intimidação era apenas o começo. Nos corredores, os 3 alunos cochichavam comentários zombeteiros uns para os outros, mas no fundo, uma semente de arrependimento já começava a germinar, mesmo que nenhum deles admitisse isso ainda. No dia seguinte, a tensão não havia se dissipado. Marcus entrou na sala com a mesma aparente serenidade, mas sentia os olhares pesados de Brandon, Tyler e Chase fixos nele como pedras. O ar parecia mais carregado, quase elétrico. Brandon, sentado no fundo, cruzou os braços e disse em tom de deboche: "Então, professor Johnson, tem certeza de que pode nos ensinar algo interessante hoje?" Tyler e Chase caíram na gargalhada, imitando gestos exagerados como se fossem professores. O resto da turma, desconfortável, ficou tenso em seus assentos. Marcus respirou fundo, mantendo o rosto impassível. Ele sabia que ceder à raiva lhes daria exatamente o que queriam, uma vitória fácil. Calmamente respondeu: "Tenho confiança nas minhas capacidades. Mas se você quiser discutir sua arrogância, podemos conversar sobre isso depois da aula no meu escritório." Os 3 alunos ficaram paralisados por um instante. Nunca antes haviam se deparado com tanta calma e firmeza. Brandon, com um sorriso forçado, disse: "Ah, é mesmo? E o que você vai nos dizer? Que temos que respeitar nossos professores." Marcus olhou para eles por um instante e então respondeu com uma voz calma, porém firme: "Exatamente. E talvez você perceba que a intimidação não é um sinal de força, mas de fraqueza." Essa resposta silenciou os 3 alunos, mas apenas por alguns segundos. Tyler sussurrou para Brandon: "Parece que ele está nos levando a sério. Isso é estranho." Chase acrescentou: "Ou ele é louco." O dia prosseguiu com tensões latentes. Brandon e os outros tentavam sutilmente perturbar a aula, mas Marcus parecia antecipar cada movimento deles. Ao final da aula, ele pronunciou uma última palavra significativa: "Pense no que você faz. A maneira como você trata os outros, especialmente aqueles que lhe ensinam, diz muito sobre você." Ao saírem da sala, Brandon, Tyler e Chase se encolheram num canto do corredor, visivelmente frustrados. "Não podemos acreditar que ele está olhando para nós desse jeito", disse Brandon. "Sim, eu pensei que poderíamos intimidá-lo facilmente", respondeu Tyler. Chase suspirou: "Não sei. Ele não parece ser do tipo que se deixa intimidar. Era o início de um jogo perigoso." Marcus, com sua paciência e calma, acabará de plantar a primeira semente do arrependimento na arrogância dos alunos. Mas eles, orgulhosos demais para admitir, ainda viam apenas o desafio. Os dias seguintes foram difíceis para Marcus. Cada aula era pontuada por risos abafados, olhares zombeteiros e sussurros mal disfarçados. Brandon, Tyler e Chase pareciam ter um prazer perverso em testá-lo, em procurar suas fraquezas. Mas Marcus, com paciência inabalável, continuou a lecionar com o mesmo rigor e paixão. Certa tarde, enquanto Marcus corrigia trabalhos de casa em seu escritório, um rangido na porta o fez olhar para cima. Brandon, Tyler e Chase estavam ali com ar inocente, como se tivessem vindo pedir conselhos acadêmicos. Marcus, já desconfiado, os convidou a entrar. Brandon falou, com um sorriso forçado no rosto: "Professor Johnson, nós só queríamos conversar sobre nossas notas, e talvez receber alguns conselhos adicionais." Marcus olhou para eles com calma, mas sua intuição lhe dizia que aquela visita não era inocente. Ele respondeu com voz serena: "É claro que estou sempre disponível para ajudar meus alunos. Mas quero deixar claro que boas notas são conquistadas com trabalho árduo, não com intimidação ou manipulação." Tyler inclinou-se ligeiramente para a frente, sussurrando para não ser ouvido à distância: "Veremos." Ao saírem do escritório, Marcus sentiu um incômodo persistente. Ele sabia que estavam planejando algo, mesmo que disfarçassem com sorrisos. Essa sensação o impeliu a documentar cada interação, cada incidente, ciente de que mais cedo ou mais tarde, a arrogância desenfreada deles se voltaria contra ele. Naquela noite, Marcus confidenciou suas preocupações à sua colega e amiga, a professora Ellen White. "Eles não respeitam nada, Ellen. Mas tenho a sensação de que vão se arrepender do que fizeram. Só me resta ter paciência." Ellen assentiu com a cabeça, com um semblante sério. "Você está fazendo a coisa certa, Marcus. Mas tenha cuidado.
Alguns jovens só entendem a gravidade de seus atos quando já é tarde demais. Enquanto isso, Brandon, Tyler e Chase se encontraram em um café perto do campus. A conversa deles revelou a arrogância de ambos, mas uma recha de dúvida começou a surgir. Brandon disse: "Precisamos mesmo mostrar a eles quem manda aqui." Tyler acrescentou: "O professor acha que pode nos intimidar com essa postura calma dele." Chase franziu a testa, um pouco menos seguro de si. "Não sei, ele é diferente." Naquela noite, uma tensão invisível pairava sobre a universidade. Marcus sabia que o confronto estava prestes a se intensificar. Os alunos pensavam que estavam apenas brincando, mas um erro, um movimento mal calculado, logo lhes custaria caro. Na manhã seguinte, Marcus entrou na sala de aula com uma determinação calma. Ele sabia que o momento da verdade estava chegando. Brandon, Tyler e Chase já estavam lá, sentados no fundo da sala, trocando olhares confiantes e zombeteiros. Eles pensavam que sua arrogância lhes dava uma vantagem, mas não faziam ideia do que os aguardava. Marcus caminhou até o quadro negro, mas em vez de começar a aula, colocou seu material sobre a mesa e disse em tom firme: "Brandon, Tyler, Chase, gostaria de pedir que vocês ficassem depois da aula." O tom era diferente, sério e grave. Os 3 alunos trocaram olhares surpresos. Nunca tinham ouvido Marcus falar daquela maneira. Brandon forçou um sorriso. "Depois da aula? Para quê, professor?" Marcus respondeu calmamente: "Para discutirmos seu comportamento e suas consequências. Acho que é hora de você entender o verdadeiro significado de suas ações." A palestra transcorreu em um silêncio incomum. Os outros alunos, cientes da atmosfera tensa, ouviram atentamente. Marcus terminou sua apresentação com precisão metódica e, em seguida, convidou os 3 alunos a acompanhá-lo em seu escritório. Assim que entraram no escritório, Marcus fechou a porta delicadamente e colocou uma pilha de documentos, capturas de tela e vídeos à frente deles. "Eis o que reuni nas últimas semanas", disse ele, com voz calma, mas autoritária. "Suas zombarias, suas risadas, seus vídeos compartilhados nas redes sociais, está tudo aqui. Vocês não podem mais fingir que isso é só uma brincadeira." Brandon deu um passo à frente, o rosto pálido, tentando sorrir. "Professor, foi só uma brincadeira. Não tínhamos a intenção de..." Marcus o interrompeu gentilmente, mas com firmeza. "Divertir-se às custas dos outros não é brincadeira. É bullying. E o bullying tem consequências, tanto na vida quanto na universidade." Tyler e Chase trocaram um olhar preocupado. Pela primeira vez, perceberam que sua arrogância poderia ter consequências reais. O peso de seus atos começava a esmagá-los. Marcus prosseguiu sem elevar a voz, mas cada palavra tinha o peso de uma frase. "Você pensou que seu comportamento nunca seria notado. Pensou que sua arrogância e deboche o protegeriam. Você está enganado. E agora você entenderá que não pode brincar com a dignidade e o respeito dos outros impunemente." Um silêncio pesado se seguiu às suas palavras. Brandon, Tyler e Chase ficaram paralisados, sentindo pela primeira vez o peso de seus atos. Marcus os observava, deixando-os sentir seu próprio medo e culpa, sabendo que aquele era o momento em que sua arrogância começaria a ruir. Naquele dia, para aqueles 3 alunos, o mundo mudou. Seus sorrisos zombeteiros desapareceram, substituídos por uma mistura de surpresa, medo e um crescente arrependimento. Marcus, no entanto, sabia que a lição mais importante estava apenas começando. Nos dias que se seguiram ao confronto, uma atmosfera estranha se instalou ao redor de Brandon, Tyler e Chase. Suas risadas zombeteiras desapareceram, substituídas por uma inquietação que eles não sabiam como ignorar. Até mesmo seus amigos mais próximos perceberam que algo havia mudado. Brandon, geralmente arrogante e dominador, estava parado em seu quarto, com os olhos grudados no celular. As capturas de tela e os vídeos que Marcus havia reunido passavam pela sua cabeça como um lembrete constante de sua própria humilhação. Ele murmurou: Nós realmente ultrapassamos os limites, não é?" Tyler, sentado ao lado dele, franziu a testa. Eu não pensei que teria um impacto tão grande." Ele nem sequer ficou zangado, mas tudo o que ele disse, isso faz você pensar. Chase, geralmente o mais cínico do grupo, baixou os olhos. "Pensávamos que estávamos apenas brincando, mas isto é sério. Deveríamos ter parado desde o início." Enquanto isso, Marcus continuava suas aulas com a mesma paixão, mas sua mente permanecia vigilante. Ele sabia que a verdadeira lição ainda não havia terminado. Observava à distância, sem intervir diretamente, deixando que os alunos sentissem plenamente o peso de suas ações. Certa manhã, durante a aula, Brandon não conseguiu evitar olhar para Marcus com uma mistura de medo e respeito.
Seus gestos de deboche do passado pareciam ridículos agora, e ele sentiu uma profunda vergonha. Tyler e Chase sentiram o mesmo. Pela primeira vez perceberam que haviam magoado não só Marcus, mas também suas próprias reputações e dignidade. Foi durante um exercício de discussão em sala de aula que a faísca do arrependimento se tornou evidente. Marcus perguntou aos seus alunos: "Como você definiria respeito?" Brandon, hesitante, levantou a mão. Eu acho que é tratar os outros como você gostaria de ser tratado." Marcus assentiu com a cabeça, esboçando um leve sorriso de aprovação. "Exatamente. E você verá que entender isso pode mudar sua vida." Tyler e Chase baixaram os olhos, cada um para o seu lado, sentindo o peso de seus atos. Aquilo não era mais um mero aviso, era uma lição gravada em suas consciências. Sua arrogância havia sido confrontada por uma força calma e implacável, e pela primeira vez sentiram arrependimento. Essa constatação, embora desconfortável, marcou o início de uma transformação interior. Eles haviam experimentado em primeira mão as consequências de sua arrogância, e a faísca da mudança acabará de ser acesa. Poucos dias depois da faísca do arrependimento começar a se acender, uma mudança sutil foi sentida na sala de aula. Vários alunos antes silenciosos e hesitantes começaram a se manifestar e apoiar Marcus, amplificando o desconforto de Brandon, Tyler e Chase. Durante um debate sobre um tema histórico sensível, uma aluna da primeira fila, Emily Sanders, se manifestou. "Acho importante o que o professor Johnson está dizendo. Ele merece nosso respeito, e o fato de ser mais jovem ou diferente não significa que possamos menosprezá-lo." As palavras de Emily ecoaram pela sala, criando um silêncio repentino. Brandon endireitou-se na cadeira corando de vergonha. Tyler desviou o olhar, enquanto Chase cerrou os punhos sob a mesa. Era a primeira vez que se sentiam verdadeiramente julgados pelos colegas. Outro estudante, Marcus Liu, acrescentou: "Sim, muitas vezes vemos pessoas sendo humilhadas sem nenhum propósito. Isso é inaceitável." Marcus Johnson observava a cena com uma satisfação silenciosa. Ele sabia que o apoio de seus alunos dedicados seria fundamental para que os valentões entendessem a gravidade de seus erros. A arrogância deles, que prosperara no isolamento e na impunidade, começava a ruir. Durante o intervalo, Brandon, Tyler e Chase ficaram sozinhos. Brandon sussurrou: Nós não podemos mais fingir que nada aconteceu. Todos estão começando a nos olhar de forma diferente." Tyler respondeu com a voz trêmula: "Sim, e eu odeio essa sensação. Você se sente pequeno." Chase, o mais quieto do grupo, acrescentou: "Acho que cometemos um grande erro, e isso não é apenas um aviso. É sério." O apoio inesperado dos outros alunos fez com que os três valentões percebessem que seu comportamento não estava sendo observado apenas por Marcus, mas também julgado por toda a comunidade. Pela primeira vez, eles se sentiram isolados e vulneráveis. O riso zombeteiro de outrora havia desaparecido, substituído por uma profunda consciência da gravidade de seus atos. Este capítulo marcou uma virada. A lição de Marcus não se limitava mais a palavras ou confrontos diretos. Agora, ela era reforçada pela atitude coletiva de seus alunos. Brandon, Tyler e Chase começavam a entender que a verdadeira força não residia na intimidação, mas no respeito, na humildade e na responsabilidade por seus atos. Alguns dias depois, Brandon, Tyler e Chase receberam convocações oficiais do reitor da universidade. Com o coração acelerado, Brandon sentou-se no amplo escritório com paredes de madeira escura, enquanto Tyler e Chase sentaram-se ao lado dele, silenciosos e nervosos. A reitora, Sra. Caroline Harrington, uma mulher de olhos penetrantes e voz autoritária, iniciou a reunião. "Senhores, recebemos diversas queixas a respeito do comportamento de vocês em relação ao professor Marcus Johnson. Suas ações constituem uma grave violação do código de conduta desta universidade." Brandon tentou se defender. Era só uma brincadeira, não tínhamos essa intenção." A Sra. Harrington o interrompeu firmemente. "Suas piadas humilharam um membro do corpo docente e perturbaram toda a aula. Isso é inaceitável. Suas ações têm consequências reais." Tyler e Chase se entreolharam com as mãos tremendo. Pela primeira vez, entenderam que a impunidade que pensavam ter havia desaparecido. Após alguns minutos de discussão e avaliação das provas apresentadas por Marcus, o reitor anunciou a sanção. "Você está temporariamente suspenso por um período de 2 semanas, com uma advertência oficial registrada em seu arquivo acadêmico. Ao retornar, você deverá participar de um programa de conscientização sobre respeito e responsabilidade." Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Brandon, que geralmente se considerava invencível, sentiu um peso esmagador sobre os ombros.
Tyler olhou para baixo, incapaz de responder. Chase cerrou os punhos, a raiva e a vergonha fervendo dentro dele. A senhora Harrington conclui. Aconselho você a refletir seriamente sobre suas ações e sobre como trata os outros. Você tem a chance de mudar, mas isso exigirá coragem e humildade. Quando os 3 alunos saíram da sala, sentiram-se menores do que nunca. A suspensão não era apenas uma punição acadêmica, era um lembrete contundente de que suas ações tinham consequências no mundo real. Esse foi o primeiro choque real para Brandon, Tyler e Chase. A arrogância deles começou a se dissipar, substituída pela dolorosa consciência da responsabilidade que tinham. Marcus, por sua vez, sabia que a lição finalmente estava surtindo o efeito desejado. O confronto havia aberto caminho para uma genuína mudança interior nos valentões. Durante a suspensão, Brandon, Tyler e Chase finalmente tiveram tempo para refletir sem distrações. Os dias eram longos e o isolamento forçado lhes deixava pouco espaço para escapar da realidade. Cada um deles se viu confrontado com seus erros, sem poder ignorá-los. Brandon sentou-se na cama, com o telefone desligado e murmurou: "Nós cometemos um grande erro. Eu não imaginava que chegaria a esse ponto." Tyler assentiu com a cabeça, com a voz trêmula. "Pensávamos que podíamos brincar com os outros e nada aconteceria. Mas agora, todos sabem." Chase, geralmente o mais arrogante, encarava o teto. "E a pior parte é que magoamos alguém bom. Marcus, ele não fez nada para nos humilhar, e nós o humilhamos sem motivo algum." Pela primeira vez, sua arrogância deu lugar a sentimentos de culpa e vergonha. Eles perceberam que seu comportamento não era apenas inaceitável, mas também profundamente injusto. Seu medo e arrependimento se misturaram, criando uma combinação desconfortável, porém necessária para sua transformação. Brandon então decidiu escrever uma carta não para se defender, mas para reconhecer seu erro. Tyler e Chase fizeram o mesmo. Em suas cartas, descreveram suas ações, pediram desculpas e expressaram o desejo de mudar. Esse gesto simples, embora tardio, marcou o início de um verdadeiro despertar. No dia do seu regresso, apresentaram-se perante Marcus com um nervosismo palpável. Brandon falou com a voz trêmula, mas sincera: "Professor Johnson, queremos pedir desculpas. Fomos arrogantes, maldosos e injustos. Aprendemos da maneira mais difícil que nosso comportamento foi inaceitável." Tyler e Chase também apresentaram seus pedidos de desculpas, expressando cada um profundo arrependimento. Marcus escutou atentamente com um olhar calmo, porém penetrante. Ele assentiu lentamente. "Entendo. Reconhecer os seus erros é o primeiro passo para a mudança. Mas nunca se esqueça de que o respeito e a humildade devem guiar cada uma das suas ações, de hoje em diante e para sempre." Para Brandon, Tyler e Chase, aquele momento foi um verdadeiro ponto de virada. Eles entenderam que a coragem não residia na intimidação ou na arrogância, mas na capacidade de admitir os próprios erros, aprender e crescer. Pela primeira vez, sentiram um profundo respeito por Marcus, não apenas como professor, mas como pessoa. Esse foi o ponto de virada em sua transformação. A lição era clara: o verdadeiro poder não reside no medo que se inspira, mas na dignidade, no respeito e na responsabilidade que se assume para com os outros. O retorno às aulas após a suspensão foi uma experiência emocional para Brandon, Tyler e Chase. Cada passo em direção à sala de aula parecia mais pesado do que nunca. As expressões dos colegas eram variadas, alguns surpresos, outros céticos e outros simplesmente curiosos. Marcus esperou calmamente por eles, sentado atrás de sua mesa. Seus olhos não refletiam raiva nem ressentimento, apenas uma cautelosa expectativa. Brandon deu um passo à frente primeiro, com as mãos tremendo levemente. "Professor Johnson, nós realmente queríamos nos desculpar com o senhor, desta vez pessoalmente. Agora entendemos o quão inaceitável e humilhante foi o nosso comportamento." Tyler e Chase se juntaram a ele, cada um acrescentando palavras sinceras sobre seu arrependimento e seu desejo de mudar. Não havia mais sarcasmo, nem zombaria, apenas uma honestidade crua que fez todos os presentes refletirem. Marcus se levantou e se aproximou deles com uma expressão gentil, porém firme. Seus pedidos de desculpas foram ouvidos. Admitir seus erros é corajoso, mas nunca se esqueça de que a verdadeira força é medida pelo respeito aos outros, não pelo medo que você inspira. Brandon assentiu com a cabeça, com os olhos baixos. "Agora sabemos disso, e queremos mesmo mudar." Naquele momento, vários colegas, incluindo Emily Sanders e Marcus Liu, também se aproximaram para demonstrar seu apoio. Eles encorajaram os agressores a cumprirem sua palavra e provarem, por meio de suas ações, que haviam mudado.
Esse reconhecimento coletivo reforçou a seriedade da lição e fez com que os 3 alunos sentissem a responsabilidade de reconquistar a confiança de todos. Com o passar das semanas, Brandon, Tyler e Chase começaram a se comportar de maneira diferente. Eles participavam ativamente das aulas, respeitavam Marcus e até se ofereciam para ajudar outros alunos. A transformação deles não passou despercebida. As risadas de escárnio desapareceram, substituídas por gestos de respeito e cooperação. A reconciliação não foi instantânea, mas o processo marcou uma virada em suas vidas. Marcus observou essa mudança com uma satisfação silenciosa, sabendo que a paciência, a firmeza e o exemplo permitiram que 3 jovens arrogantes começassem a entender o verdadeiro significado de respeito e dignidade. Para Brandon, Tyler e Chase, essa reconciliação foi mais do que uma lição acadêmica, foi um despertar para o valor de cada ser humano e o poder da humildade. Passaram-se semanas e o ambiente na sala de aula mudou drasticamente. Brandon, Tyler e Chase não eram mais os valentões arrogantes de antes. A transformação era evidente em cada gesto. Eles ouviam atentamente, participavam com respeito e apoiavam os colegas. O medo e a humilhação que infligiam deram lugar à humildade e à responsabilidade. Ao observar essa evolução, Marcus Johnson sentiu uma profunda satisfação. Seu papel como professor não se limitava mais a ensinar história, mas a transmitir valores essenciais, respeito, integridade e coragem moral. Cada interação com seus antigos agressores era agora permeada de respeito mútuo. Certo dia, quando a aula estava chegando ao fim, Marcus se virou para toda a turma e disse: "O que vocês acabaram de presenciar com Brandon, Tyler e Chase não é simplesmente uma repreensão ou uma punição. É uma lição de vida. A verdadeira força não se mede pela intimidação ou arrogância, mas pela capacidade de reconhecer os erros, aprender com eles e mudar." Os 3 alunos permaneceram ali em silêncio, absorvendo cada palavra. Compreenderam que respeito e dignidade não são impostos, mas conquistados. Aprenderam que toda ação tem consequências e que a humildade é a chave para o crescimento como ser humano. Brandon então se aproximou de Marcus, com os olhos cheios de sinceridade. "Professor, muito obrigado, pela sua paciência, pela sua calma e por nunca ter desistido de nós. Aprendemos mais do que fatos históricos, aprendemos a ser pessoas melhores." Tyler e Chase assentiram, compartilhando o mesmo sentimento. Marcus sorriu, um sorriso repleto de orgulho discreto. "Você já fez a parte mais difícil, admitir seus erros e se comprometer a corrigi-los. Nunca se esqueça disso, aonde quer que você vá." A partir daquele dia, a universidade passou a ver esses 3 alunos de uma maneira completamente diferente. A transformação deles inspirou outros estudantes, mostrando que até mesmo a arrogância mais obstinada podia ser transformada pelo respeito, pela humildade e pela orientação de um mentor. A história de Brandon, Tyler e Chase tornou-se um exemplo vivo. Seja você aluno ou professor, esteja você entre os poderosos ou os vulneráveis. A verdadeira coragem sempre reside no respeito aos outros e na capacidade de se corrigir. E para Marcus Johnson, foi a confirmação de que sua paciência, sabedoria e integridade haviam semeado sementes que dariam frutos por toda a vida. Um ano depois, Brandon, Tyler e Chase estavam completamente transformados. A transformação deles não era mais visível apenas na sala de aula, mas em todas as suas interações no campus. Brandon havia se tornado um mentor para os alunos mais novos, orientando aqueles que pareciam estar perdendo a confiança diante do bullying. Tyler participava ativamente de projetos que promoviam o respeito e a inclusão, enquanto Chase organizava debates abertos sobre responsabilidade e as consequências dos atos. Marcus Johnson, ainda professor deles, observava com orgulho os frutos de seu ensino. A universidade, inspirada por esse caso, implementou um programa de mentoria e treinamento em respeito, utilizando a experiência dos 3 alunos como exemplo concreto. Durante a cerimônia de encerramento do ano letivo, Marcus discursou para todo o corpo discente. "A história que vocês estão vivenciando aqui não se limita aos livros. Ela se manifesta em cada momento, em cada ação, em cada escolha que vocês fazem em relação aos outros." Brandon, Tyler e Chase aprenderam que o respeito não é uma opção, mas um imperativo moral. A jornada deles é uma lição para todos nós. Os 3 alunos permaneceram humildemente no palco, recebendo aplausos não por sua arrogância passada, mas pela coragem de reconhecer seus erros e evoluir. Seus rostos refletiam gratidão e a determinação de continuar nesse caminho de responsabilidade. Essa história deixou uma marca indelével no campus, a prova de que a arrogância pode se transformar em humildade,
que a intimidação pode se transformar em mentoria e que o respeito e a dignidade são os alicerces de uma comunidade forte e consciente. Para Marcus Johnson, isso foi a confirmação de que o ensino ia muito além dos livros didáticos. Tratava-se de orientar, corrigir e inspirar aqueles que pareciam perdidos em sua arrogância, para que se tornassem seres humanos melhores e mais conscientes.